Olá, alunos! Atividade de Física 6. Professora Kênia, vamos para mais uma correção. No número 1, foi falado a vocês para você relacionar as leis de Newton e responda. Em relação às leis de Newton, você responder. O que afirma a primeira lei? A primeira lei chama lei da inércia, que fala que um corpo que está parado tem a tendência a ficar parado. Mas se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento até que uma força haja sobre ele. Então, se você está sentado dentro de um carro em movimento e esse carro para de uma vez, você tem a tendência a ser lançado para frente, porque é a lei da inércia, que o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. A força resultante fala que quanto maior for a força, maior vai ser a aceleração do móvel. Então, se eu aplico uma força de 20, ele vai ter uma aceleração. Mas se eu aplicar uma força de 40, ele vai se deslocar com uma aceleração muito maior. Por quê? Quanto mais força, maior vai ser a aceleração do corpo. E aí eu tenho a força igual a massa vezes a aceleração, que é o cálculo que a gente tem de fazer. Na terceira lei de Newton, fala que toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto. Então, nesse caso aqui, você precisa entender essas três leis de Newton para você poder fazer a prova. Na prova aqui, você vai ter de relacionar. Na primeira questão, você vai olhar, o menininho bateu, a mão dele machucou. Então, qual lei que explica isso? Aí você vai pegar o número e colocar aqui dentro do parênteses. Aqui, a 2, a pessoa estava no ônibus, o ônibus para e ele é lançado para frente. Qual lei que explica isso? Aqui você tem uma pessoa empurrando um carro, duas pessoas empurrando o carro, três pessoas empurrando o carro. Então, qual lei que explica isso? Então, eu preciso entender essas leis para que eu possa numerar, né? Então, seria como se você ligasse. Então, esse liga em qual desses aqui? No caso, ao invés de você ligar, você vai usar os algarismos romanos aqui dentro do parênteses. Na questão 2 da atividade, foi falado para você que aqui o cachorrinho bateu no garfo e o garfo devolveu, né? Porque toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto. Então, também relacionada a essas leis que a gente estudou. E aqui na prova de vocês, também está o mesmo processo. Olha, na prova de vocês, também fala aqui. Depois, aqui embaixo, você fala novamente sobre as leis. Aqui o garfo puxa o freio de mão e o corpo é lançado para frente. Qual lei que explica? Então, eu marco uma das alternativas. Nessa outra questão que está aqui, o menino anda de skate, bate aqui na árvore e cai, e o skate continuou. Qual lei aqui que explica? Então, todas essas três questões estão relacionadas a você entender esse processo aqui das leis da dinâmica, as leis de Newton. Na questão 3, eu quero a força resultante. Então, o que é força resultante? É o resultado da interação das forças. Nessa primeira, você tinha um 2 e um 5. E essas duas forças estavam do mesmo lado. Então, 2 mais 5, 7. Nessa aqui, você tinha um 5 puxando para cá e um 2 para lá. Então, elas estão opostas. Então, é 5 menos 2. Quando está oposto, eu vou diminuir. Dá 3. Aqui eu tenho 2 para cá e 2 para cá. Então, elas vão se anular e vai ficar 0. Na 4, você pega e fala sobre o fato da terceira lei de Newton, que toda ação provoca uma reação oposta, contra, né? Então, toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção,
só que em sentido oposto. Por que elas não se cancelam? Elas não se cancelam porque elas agem em corpos diferentes. Então, o cachorrinho bateu no garfo e o garfo bateu no cachorrinho. Se eu bato na mesa, a mesa bate em mim. Então, ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto. Na questão 5, eu vou usar que a força é igual à massa vezes a aceleração. A massa é de 5, esse aqui, pontinho, é 1 vezes, o 2 é a aceleração. Então, 5 vezes 2 dá 10, e eu vou marcar a questão C. Na número 6, eu peguei aqui e coloquei para vocês dois grupos brincando de cabo de guerra. O grupo A, fez uma força de 780. O B fez uma força de 720. Quem vai ganhar? É lógico que é o A. Por quê? Porque ele fez uma força de 720. Vou marcar a opção A? Não. Porque na opção A, ele fala que a força resultante é 720. E não é a força resultante. A força resultante é o resultado das forças. Então, eu vou diminuir, porque o A está para um lado e o B está para o outro, vai dar 60, e eu vou marcar a força resultante de 60 newtons, e quem ganha é a equipe A. Na prova, vai ter isso? Vai. Na primeira questão, você tem uma aceleração de meio e uma massa de 2.000. Então, o que você vai fazer aqui? Olha, a massa, força, é igual a massa vezes a aceleração. Então, você multiplica a massa pela aceleração e acha o valor da força. Nessa questão aqui, você está vendo que tem duas forças. Tem 80 para lá e 30 para cá. Primeira coisa, antes de eu fazer meu cálculo, eu tenho de calcular a intensidade da força resultante. Então, a força resultante é o resultado dessas duas forças. Aí você tem de ver se você vai somar ou se você vai diminuir. E depois você vai ter que a aceleração é igual à força, tá? O valor que você encontrou na primeira regra primeiro raciocínio, e você vai dividir pela massa do corpo. Então, você vai usar essas duas regras para você fazer essa questão.